Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre várias lutas muito importantes que foram confirmadas para o UFC. Eu vou seguir aqui na ordem, começando com Umar Nurmagomedov versus Mário Bautista, luta confirmada para o UFC 321, dia 25 de outubro, o primeiro do ranking. Umar Nurmagomedov tem 6 vitórias dentro do UFC, apenas uma derrota, que foi na disputa de cinturão, contra o Merab, onde ele, Umar Nurmagomedov, era favorito e estava vencendo a luta até perder de virada, porque o Merab tem pulmão, né, que tem que ser estudado ali. Inclusive, meu palpite na época, né, foi Umar Nurmagomedov, mas com a chance do Merab ganhar no gás por conta do terceiro, quarto e quinto round, foi exatamente o que aconteceu. E ele enfrenta o oitavo do ranking, que é o Mário Bautista, que foi aquele cara que amarrou o José Aldo naquela luta que me irritou demais, e desde aquela luta eu sempre torço contra o Mário Bautista. Então, aqui tem a minha torcida para o Umar, tá? Que muita gente pode falar, mas é porque o Khabib, mas porque você gosta de russo. Enfim, pode colocar o que quiser no pacote aí, mas eu torço de qualquer jeito, porque eu torço contra o Mário Bautista, tá? E o Mário Bautista é um bom lutador, tá? Então, assim, minha torcida é pro Mário, meu palpite também, mas o Mário Bautista é sim um bom lutador. Aqui a luta deve ser de 3 rounds, tá? Não tá escrito aqui, mas muito provavelmente é de 3 rounds, porque já tem outras disputas ali por cinturão. E é uma luta, cara, interessante, porque como eu falei, o Mário Bautista é um bom lutador, tem gás, sabe fazer pressão ali, ele já tem 2 bônus de performance dentro do UFC, tem um bônus de luta da noite também, né? Então é um cara que se vira muito bem em tudo ali, é um cara realmente consistente, né? É um cara que pode dar uma certa dificuldade, mas o Merab dificilmente vai ser zebra contra alguém. O cara não foi zebra nem contra o campeão, mesmo perdendo depois, né? Então, é favoritismo do Umar e eu realmente concordo, acho que ele deve vencer essa luta. Na próxima luta temos disputa de cinturão na categoria peso palha, UFC 321 também, tá? Temos a Virna Jandiroba contra a Mackenzie Dern, já que a Weili Zhang subiu para fazer uma super luta com a Valentina, valendo o cinturão lá da categoria de cima, né? Então, aqui temos a primeira do ranking, que é a Virna Jandiroba, 8 vitórias dentro do UFC, só 3 derrotas, enquanto a Mackenzie tem 10 vitórias dentro do UFC e 5 derrotas, e é a sexta do ranking. Então, a posição no ranking e o retrospecto mesmo dentro do UFC tá um pouco a favor da Virna, mas elas já se enfrentaram e a Mackenzie venceu. E aqui, sinceramente, não tenho torcida, tá? Pra mim, tanto faz, mas meu palpite é para a Mackenzie, não só porque ela já venceu a primeira luta, mas porque a Virna é boa numa área onde a Mackenzie é muito boa, né? A Mackenzie é melhor até, que é ali a luta agarrada. Tudo bem, MMA não é necessariamente o jiu-jitsu ali, mas mesmo adaptado para o jiu-jitsu, eu acho que a Mackenzie ainda consegue ser superior. Talvez, na minha opinião, a Virna deveria tentar vencer ali, deixando a luta em pé e tentar ganhar na trocação, mas eu não sei, tá? Eu não sinto uma discrepância tão grande ali, acho que as duas podem acabar se equilibrando, então, sei lá, eu acho que a Mackenzie acaba sendo favorita aí para esse duelo, tá? Então é isso, comenta aqui embaixo o que você acha. Na próxima luta aí temos Carlos Prates contra Leon Edwards, o pedido do Carlos Prates foi atendido, não vai ser no UFC Rio, mas vai ser lá no UFC 322, dia 15 de novembro, então ele tem um pouco mais de tempo, acho até melhor, inclusive, e ele vai enfrentar o ex-campeão, né, que atualmente é o quarto do ranking. Dentro do UFC tem muita luta, o Leon Edwards, né, 14 vitórias, 4 derrotas, enquanto o Carlos Prates tem 6 lutas dentro do UFC, 5 vitórias, apenas uma derrota, e o Carlos Prates é o nono do ranking, então ele está em nono e pode vencer o quarto e entrar ali, talvez roubar a quarta posição, ou seja, ele pode ficar muito próximo do cinturão. Tá, então ele teve uma derrota recente e ainda assim ele pode realmente, porque foi inteligente, né, venceu bem a luta e teve a inteligência de pedir um bom nome, um nome ranqueado, e teve o pedido atendido. Então agora basta uma boa performance dele, que ele pode realmente tá ali na ponta já, né, disputar cinturão. Falando de torcida, obviamente minha torcida é pro Carlos Prates, tá? Não tem motivo algum para eu torcer pro Leon Edwards e eu tenho muitos motivos para torcer pro Carlos Prates, então minha torcida total é para ele. Agora, palpite, cara, eu vou arriscar ainda Carlos Prates, porém é uma luta que eu acho muito difícil, tá? Eu vou de Carlos Prates um pouco talvez pelo momento, mas o Leon Edwards é embaçado, porque é um cara, primeiro, né, que foi campeão, já tem toda a experiência ali, quantidade de lutas em 5 rounds, é um cara trocador, né, então, na minha opinião, tá, ele é muito bom tecnicamente, ele tem chances de trocar sim com o Carlos Prates, tá, se alguém falar, não, Carlos Prates é muito superior na trocação, vai jambrolhar o Leon, não, aí eu acho que você tá deixando o coração e a torcida tomar conta. O Leon Edwards é um puta trocador, tá? E aqui eu acho que deixa a luta difícil, não só por isso, né? Mas ele tem um pouco de grappling ali também, né? Ele tem um pouco de queda, tem ali tentativas de finalização, então é um cara completo,
tá? Ele se mostra um cara mais completo que o Carlos Prates. Porém, aí você se pergunta, né? Então por que você acha o Carlos Prates favorito? De novo, é o momento, tá? E o Leon Edwards, ele é muito bom trocador, realmente, só que ele acaba ali, muitas vezes, recebendo alguns golpes e ele sente bastante, e não só isso, o mental dele é muito duvidoso. Eu ia falar muito fraco, mas é meio forte. Um pouco duvidoso. Enquanto a gente tem o Carlos Prates, na minha opinião, sendo um cara que se mostra atualmente com mais fome, mais vontade, mais sangue no olho, a gente vê o Leon Edwards, ainda mais quando não tá numa fase boa na luta, cabisbaixo, desanimado, né? Ele fica ali deprimido. Então, não dá pra você lutar contra um cara como o Carlos Prates, que vai querer te machucar, que vai olhar no fundo do seu olho, querendo arrancar a sua alma, e você ter esse pé atrás, esse medinho, esse receio. Então eu acho que isso vai ajudar muito o Carlos Prates. E pra mim, esse é o motivo dele ser favorito, tá? Então, tecnicamente, trocação, ou MMA no geral, ou mesmo quem é mais completo, talvez o Leon Edwards seja até superior, tá? No momento atual, um lutador de MMA, talvez o Leon Edwards seja até melhor. Mas, na minha opinião, a fase e esse mental do Leon Edwards não vai deixar ele vencer o Carlos Prates. Então, pra mim, aliando as duas coisas, a fome, né, e a agressividade, a postura do Carlos Prates, na minha opinião, faz ele ser favorito e eu acho que ele vai vencer, tá? Então, eu, mesmo torcendo pro Carlos Prates, eu tento, vocês sabem disso, ser imparcial, mas de verdade eu acredito nisso. Não sei o que as bolsas vão colocar, mas eu acho que o Carlos Prates tem um leve favoritismo e vamos torcer por isso. Na próxima luta, Valentina Shevchenko e Weili Zhang, confirmado também para UFC 322, dia 15 de novembro, temos a campeã Valentina defendendo o cinturão contra a campeã da categoria de baixo, Weili Zhang, que está subindo. Então, uma super luta, claro, luta de 5 rounds, e aqui, cara, é uma luta sensacional. Talvez, tecnicamente, tá? Uma das melhores lutas que foi confirmada aqui, se não for a melhor, tá? Muita gente vai torcer o nariz, vai falar, não, porque você tá viajando, não sei o quê. Mas a maioria das pessoas que vai falar isso é porque não gosta do MMA feminino, implica com o MMA feminino, tá? Mas, sinceramente, de todas as lutas que eu vou falar nesse vídeo, talvez essa seja a luta mais técnica, de mais qualidade, porque as duas são lutadoras excepcionais. Você pode falar o que quiser. Ah, a Valentina não tá mais no auge, não sei, enfim, pode usar o argumento que quiser. Mas, na trocação, as duas são muito boas, né? A Valentina é excepcional, inclusive. As duas se viram muito bem na luta agarrada, seja queda, seja finalização. As duas têm muito gás, as duas são extremamente guerreiras, as duas têm bastante absorção de golpes, as duas lutam com o cérebro, lutam com inteligência, as duas são extremamente rápidas. Então, assim, cara, aqui é campeã contra campeã, é um nível muito alto. Tá? Então, realmente, eu gosto muito dessa luta, faz muito sentido, e eu acho que ela ajuda, assim, a trazer uma respirada muito boa para a categoria, não categoria, né? Para a classe do MMA feminino. Então, eu acho que essa luta tem tudo para ser uma das melhores dessas confirmadas, e pode ser luta da noite, inclusive do evento, tá? Porque as duas têm condições de entregar uma guerra. Então, gostei demais, de verdade, quando deu para ver dessa luta. Não tenho torcida, tá? Sinceramente, eu gosto bastante da Valentina, mas também gosto da Weili Zhang, então torcida eu não tenho. Agora, palpite, eu acho difícil palpite aqui porque tem muitas dúvidas, né? Primeiro, a Valentina não tá mais no auge. Segundo, a Weili Zhang tá subindo de categoria. Então, tem prós e contras dos dois lados, tá? Eu vou ser um pouco conservador. Eu acho, tá? Vou dar meu palpite por quase nada para a Valentina Shevchenko, porque ela tá mais habituada nessa categoria de peso, e inclusive antes ela lutava na de cima, então ela tá pegando uma menina que tá vindo da de baixo. Então, mesmo não estando no auge, eu ainda acho que a Valentina deve vencer, porque ela, de novo, tá mais habituada. A Valentina poderia ter uma desvantagem, talvez, na velocidade da Weili Zhang, porque é uma menina que tá subindo e ela já é muito rápida, e ela ainda assim é forte, mas a Valentina não acho que vai ser surpreendida ali por isso, e inclusive, quando ela não se sente confortável ali na trocação, que às vezes acontece, porque ela não tem mais o mesmo reflexo de antes, ela usa muito bem todos os outros recursos, né? Então, aplica a queda bem, faz crucifixo muito bem, então assim, ela tem muito QI de luta, então apesar de achar muito difícil e tender a querer dar um palpite pra Weili Zhang, eu vou ser conservador por conta da subida de peso da Weili Zhang e tal, e ainda vou confiar na Valentina.
Tá? Então esse é o meu palpite. Não sei o que as bolsas vão colocar também. Talvez coloque a Valentina, mas sinceramente não sei. Mas meu palpite é a Valentina. E na próxima luta, temos aí mais uma confirmação para o UFC 322. Agora a luta principal. Teremos Jack Della Maddalena e Islam Makhachev. Também uma baita luta. Eu tava entre essa e a da Valentina Dewelzeng, porém, eu acho que tecnicamente a das meninas ainda é superior, porque o Makhachev é um baita lutador, ninguém tem dúvida disso. Para mim, número 1, peso por peso. Mas o Jack Della Maddalena, apesar de ser campeão e ser muito bom, não é tão completo, né, quanto uma Valentina ou quanto a Weili Zhang, tá? Só por isso. Mas uma baita luta, uma super luta, né? Mais um campeão subindo de categoria para enfrentar o campeão da categoria de cima. E aqui talvez seja um dos palpites mais difíceis, tá? A gente tem o Jack Della Maddalena com 8 lutas no UFC, 8 vitórias, né? Ganhou todas que ele lutou dentro do UFC. E a gente tem o Makhachev com 16 vitórias e apenas uma derrota. O cara tem 17 lutas já dentro do UFC, né? E perdeu apenas uma, campeão, foi campeão dominante. Os dois têm muito bônus, tem vitórias sobre nomes muito grandes e tal. Então, assim, é uma baita luta, né? Uma baita luta. E aqui eu fico na mesma dúvida da luta passada. Porque a gente tem um cara mais habituado ali na categoria onde a luta vai acontecer, que é o campeão, e a gente tem o Makhachev subindo. Então sempre tem aquela dúvida, né? Será que o Makhachev vai acabar se dando bem porque desidrata menos, vai ter até mais gás, mais força? Ou será que ele vai sentir a diferença ali, tá? Então assim, é uma luta difícil porque o Makhachev pode fazer sim um antijogo, pode fazer o que o Belal Muhammad deveria ter feito e vencer a luta. Porém, aqui eu acho que o Jack Della Maddalena vai treinar 100% para não tomar queda, porque é muito provavelmente isso que o Islam vai fazer. O Islam tem trocação? Tem trocação, tá? Ele é bom, ele pode tentar fazer frente ali, não é o mesmo nível, né? Mas ele pode tentar, se não conseguir derrubar. Mas, cara, é difícil, tá? É difícil. Aqui eu acho que se o Jack Della Maddalena realmente manter a luta em pé, eu acho que ele vence. Então, eu estou tendendo a, por conta da desconfiança da subida de peso, por incrível que pareça, a dar meu palpite a favor do Jack Della Maddalena. Mas, de novo, é uma luta extremamente difícil de dar palpite, tá? Eu acho que se o Makhachev realmente conseguir derrubar e ficar controlando, ele pode vencer. Mas eu não sei, tá? Eu tenho minhas dúvidas aqui da absorção do Makhachev, se o gás dele na categoria de cima vai ser suficiente para controlar por 5 rounds. Então, eu tô com o pé atrás, tá? Eu acho uma luta muito parelha, mas eu vou ser conservador aqui. E o conservador, pra mim, é acreditar no cara que tá na categoria própria dele. Então, eu vou de Jack Della Maddalena, tá? E aí você pode perguntar, mas e a torcida? Aposta a torcida do Makhachev. Não, torcida também não tenho. De verdade, pra mim, tanto faz, né? Tanto faz Jack Della Maddalena ou Makhachev. Talvez eu torceria pro Makhachev para ter a luta com o Topuria, né? Talvez por esse lado eu torceria pro Makhachev. Mas eu acho que as bolsas podem até colocar, inclusive, o Makhachev de favorito, mas eu não sei, né? Essa subida de peso, o Makhachev, que muita gente fala que é melhor que o Khabib, mas ele não tem o gás do Khabib, tá? Então aqui, se fosse um Khabib, que eu confio que 25 minutos ele tem condição de fazer pressão e ficar só grudando, eu acho que eu confiaria. Mas o Makhachev, eu não sinto que ele tem esse jogo para ficar 25 minutos fazendo só isso. A gente viu, né, contra o Volkanovski que ele deu uma cansada, viu em outras lutas que ele apanhou bastante, né? Então não era um cara nesse sentido do Khabib ter 25 minutos de pressão e que não ficava apanhando tanto e etc. Então, não sei. Eu tô meio desconfiado aqui, eu vou de Jack Della Maddalena. Mas é isso, tá? No geral, essas lutas são as confirmadas aí que eu quis trazer pra vocês. Então, basicamente, eu acredito na vitória do Umar Nurmagomedov, da Mackenzie, do Carlos Prates, da Valentina e do Jack Della Maddalena. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, deixa o like no vídeo se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!